Olá, bom dia pessoal, bom dia, bom dia. Hoje, dia 31 de julho, finalizando o mês, estamos no último dia do mês de julho, pessoal. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estamos com 11 graus, bem frio. E eu estou aqui hoje, finalizando esse mês, muito feliz, muito contente, porque estamos indo para o quarto mês do Café da Manhã com a terapeuta Nelise Lopes, com dicas. E hoje nós temos uma convidada especial para fechar o mês de julho. Esse mês foi muito legal, muito especial, com vários profissionais que nós tivemos nas segundas e também tivemos nas sextas-feiras, 2 vezes por semana, esse projeto que foi colocado em prática a partir de maio, com a ideia de trazer profissionais falando de diversas áreas, sempre com o intuito de superação. E vamos hoje falar sobre coisas muito legais. Daqui um pouquinho eu vou chamar a nossa querida Kátia Bazan. Mas antes eu quero agradecer muito a audiência de vocês, quero agradecer pelos momentos que juntos a gente passa aqui na segunda e na sexta-feira, às 9 horas da manhã, sempre com alguns profissionais, né, trazendo dicas muito legais. E o intuito realmente é fazer com que a gente consiga perceber algumas coisas que às vezes sozinho a gente não consegue. E com a ajuda de outras pessoas e com algumas dicas a gente vai indo, vai superando e o tempo vai passando. E aí já passaram praticamente, né, 4, 5 meses quase do processo da pandemia. Se Deus quiser, mais uns dias e aí as coisas vão começar a se normalizar. Hoje, então, eu vou estar falando com essa queridíssima Kátia Bazan, ela que é terapeuta, empreendedora, ela é coach, então ela trabalha dando direcionamento para terapeutas também, escritora, e bem recentemente a Kátia, ela lançou o livro Cuide-se, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar sobre esse ato generoso de cuidar-se, né? A gente precisa isso. E o cuidar-se, ele é algo extremamente importante, porque ele vai refletir em várias áreas. E não é vaidade, né? Quando a gente fala em vaidade, às vezes a gente acha assim, é uma coisa ruim. Não, a vaidade no equilíbrio, ela é excelente, ela é primordial, ela é importante, porque vai refletir no teu bem-estar, na tua harmonia, na tua felicidade, na tua alegria, em todas as áreas, porque a gente está falando de algumas características de tu enquanto espírito, né? Com a tua alma feliz e em harmonia, com a sensação de bem-estar e com essa alegria de poder atuar em várias áreas, né? No teu profissional, no teu pessoal, no teu desenvolvimento pessoal, enfim, na motivação, na vontade de fazer alguma coisa, na vontade de levantar pela manhã e querer fazer a diferença na tua vida e automaticamente na vida de uma outra pessoa. Então, esse ato de cuidar-se, ele é extremamente importante, gente. Nós precisamos disso, faz parte do nosso processo de autoestima, né? Tu olhar no espelho e tu gostar de quem tu tá vendo, mas para isso tem que ter um autocuidado, tu tem que te cuidar, tu tem que ter noções básicas de higiene. Eu costumo dizer também que quando o dia que tu não tá bem é aquele dia que tu tem que olhar para ti e te dar mais importância. O dia que tu tá triste, tá meio para baixo, vai lá no teu guarda-roupa. Escolhe uma roupa legal, naquela que tu te sinta bem, não importa, mas essa roupa aqui eu guardo para momentos especiais, mas esse é um momento especial, é um momento que tu tem que te sentir bem, porque se naquele dia que tu não tá bem, tu vai lá e pega qualquer coisa, daqui um pouquinho tu te olha, tu sai na rua, por exemplo, e tu vê outras pessoas melhor, assim,
mais harmônicas, digamos assim, e mais bonitas, porque estão mais vestidas de acordo com aquilo que tu acha legal, e aí tu te olha, e aí tu, meu Deus do céu, daí tu te sente pior. Então eu sempre digo, é aquele dia que tu tem que ir lá no teu guarda-roupa, tu escolher uma roupinha melhor, é o dia que tu vai fazer, mesmo que tu não tenha muita vontade, vai lá e faz uma maquiagenzinha, toma um banho bem legal, te dá essa coisa do relaxar, né, no teu banho. E isso vai fazer a grande diferença, podem ter certeza. Eu faço isso para mim. No dia que eu não tô muito legal, é aquele dia que eu vou dispensar um pouquinho mais de tempo no momento de eu me arrumar. Porque se eu olhar no espelho e eu ver uma cara lavada, sem maquiagem, uma roupa mais ou menos, daqui um pouquinho eu vou me sentir muito pior. Então, é aquele dia que eu tenho que realmente me arrumar. E é isso, certamente a gente também vai falar hoje, né? Daqui um pouquinho com essa queridíssima, a Kátia Bazan, conheço ela há algum tempo, né? Agora ela vai entrar e a gente vai conversar um pouco. E acompanhei a trajetória da Kátia. Ela é uma pessoa muito, muito show, assim, excelente. Faz parte dos meus amigos lá da Luz da Serra. Esse mês a gente conversou com a queridíssima também, Aline Schultz. Ela faz parceria com a Aline também. Então, assim, gente, eu tenho certeza que vocês vão amar essa live de hoje. Vamos fechar com chave de ouro, com toda a certeza. A gente iniciou, né, com uma chave de ouro, que foi com a Aline, e vamos terminar com a Kátia Bazan. E durante o mês a gente teve pessoas excelentes, e agora, aguardem, porque em agosto nós vamos ter algumas pessoas também, algumas pessoas revelações. O que são pessoas revelações? São aquelas pessoas que superaram seus medos, superaram suas dificuldades e estão realmente enfrentando as adversidades e estão se transformando. Então, nesse processo que a gente está vivendo do confinamento, onde muitas pessoas acham, não, agora não é momento de começar nada, agora é momento de esperar, e aí estão de braço cruzado, não deixando, vendo que a vida está passando, mas não fazendo nada por si. Negativo, gente. Tem muitas pessoas que eu vejo, que eu ajudei, que a gente juntos fez esse processo, e outras pessoas que estão aí se desenvolvendo. A todo momento é momento. E naquele momento que tu acha que é o mais difícil, esse é o momento que tu pode, e esse momento é o ideal para te virar essa chave. Então agora vamos chamar a queridíssima Kátia. Vamos ver se ela já tá aí, né? Antes disso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na segunda-feira, no dia 3, eu vou estar falando, né? Eu vou estar na live, não vou trazer nenhum convidado na segunda. Eu vou falar sobre esse sentimento todo que é a questão das perdas que a gente tem visto, ouvido falar, que é a questão da morte, né? O que significa morte? O que é a morte? Então, parece assim uma coisa muito ruim, mas não, gente. Venham e vamos conversar sobre isso, porque a única coisa certa que a gente sabe que um dia vai acontecer, né? É realmente o nosso desencarne. A partir do momento que tu nasce, um dia tu vai sair. Tu não sabe quando, como e nem onde, mas isso vai acontecer. Então, segunda-feira eu convido todos vocês para estarem aqui comigo às 9 horas da manhã e vamos falar um pouco sobre isso, vamos participar, vamos dar o depoimento, tá? Então, vamos chamar a Kátia, que já está nos esperando, prontíssima, querida. Vamos ver aqui, Kátia. Olá! Bom dia! Bom dia, querida! Como que tu tá? Que saudade! Kátia, é um prazer te receber aqui. Quero te agradecer por ter aceito o convite de vir falar aqui sobre esse trabalho tão lindo que eu venho acompanhando há algum tempo. Vi o teu processo todo de desenvolvimento, quando a gente se conheceu lá atrás, no início de tudo, né? Uhum. E desde então tu começou a desenvolver esse trabalho como terapeuta, se tornou coach, empreendedora,
palestrante, escritora, com 2 livros muito legais, e agora há pouco, tu fez o lançamento, né? A gente está com um pouquinho de falha na internet, mas isso aí faz parte. Então, Kátia, seja bem-vinda e pode falar um pouco se tu quiser. Que legal, Annelise. Gratidão, gratidão pelo convite, gratidão por poder contribuir também aí com a galera que está nos assistindo hoje, trazendo essa consciência, né, do cuidar de si, do olhar para dentro, do aceitar esse movimento, né? Porque esse é o primeiro grande passo na nossa jornada, seja em qualquer tipo de movimento que a gente faça na nossa vida, o cuidar de si, o olhar para si é essencial. E eu tive uma alegria tão grande que esse livro, esse projeto saiu num momento que eu acho que é um momento muito importante para olhar para dentro, né? Então, se tem uma coisa que me realiza e me faz feliz é saber que a gente realmente vai caminhando, né, na nossa realidade, na nossa vida, de maneira que o universo nos traz esses presentes, né? E esse livro foi um grande presente na minha vida. Não sei se a galera conhece, mas eu tô com ele aqui. É o Cuide-se. Lindo! Aprenda a se cuidar em primeiro lugar. Que sempre foi uma proposta que eu trabalhei em consultório, né? Inclusive, eu digo para o pessoal que esse livro é como se eles mergulhassem na terapia holística comigo. Porque aqui estão a reunião de todas as dinâmicas e práticas mais legais que eu fazia no consultório. E a pessoa ela vai fazendo esse movimento interno, né? De compreender quem ela é, o que ela veio fazer neste mundo, as metas que eu tenho, os objetivos de vida que eu tenho, para o que eu estou disponível no momento. E aí tem esse olhar carinhoso para dentro de si, que certamente vai refletir em melhores resultados, em mais bem-estar, em mais alegria de viver, né? E é a partir disso que eu consigo também levar essa consciência para o mundo. Eu gosto de dizer que a gente que é terapeuta, né? Eu acho que a Annelise também passou por isso. A gente entra na terapia holística, a gente começa a trabalhar com esse trabalho lindo, maravilhoso, com aquela sensação de que, meu Deus, eu estou aqui para salvar o mundo, né? Só que quando eu começo a pensar que eu estou aqui para salvar o mundo, eu esqueço que eu preciso primeiro salvar o meu mundo, né? E eu entrei nesse universo com essa ilusão, achando que eu tinha condições de salvar o mundo, mas a gente não tem condição de salvar o mundo se a gente não começar pelo nosso mundo, né? Então, esse é o objetivo central do livro, né? Que você comece a criar essa consciência de que você sempre precisa começar do centro. E o centro é você, né? No sentido de que você não é maior ou melhor do que ninguém. Mas tudo começa a partir de você. Porque, em primeiro lugar, você recebeu a vida para você. Depois você compartilha a vida com o mundo. Então, essa é a ideia, né? De criar essa consciência maior de que nós precisamos iniciar o processo dentro de nós. E porque nós todos, né, aprendemos desde sempre que nós estamos aqui apenas para nos doarmos, nos doarmos, nos doarmos, nos doarmos. E isso gera muito desequilíbrio, muita desordem, não só na nossa vida, mas na vida de quem está ao nosso redor. Porque se eu sempre dou e não dou a oportunidade de outra pessoa me recompensar, esta pessoa também se sente em dívida com a gente. Então é um jogo de equilíbrio, né? Isso é uma coisa muito interessante que tu tá falando, né, Kátia? Porque a gente se depara muito com esse tipo de situação, por exemplo, quando tu estás, quando eu estou no consultório atendendo alguém, ou mesmo nos grupos e tal, as pessoas têm uma ideia de que se elas fizerem primeiro para elas estão sendo egoístas, elas não estão sendo legais, porque a gente vem de uma cultura onde tu tem que ser, tu tem que se doar sempre. Primeiro é o outro, para depois você. E se sobrar, é para ti. Caso contrário, não. Sempre foi assim, né? Então, quando a gente vem com essa ideia de dizer, não, em primeiro lugar, tu tem que ser, né? Tu tem que estar a primeira pessoa da tua lista, porque se tu não estiver bem, tu não vai conseguir ajudar outras pessoas. E isso é um paradigma que a gente tem que desconstruir para construir uma ideia de que não, o equilíbrio, tu pode, né, cuidar de ti, cuidar do outro, mas se tu não estiver em primeiro lugar, tu não vai conseguir fazer nada. Não existe essa troca, que nem tá dizendo Evinha, né, é uma troca. Sim, é uma troca. Tu imagina só o terapeuta, por exemplo, se ele só doar, vai chegar um momento que ele não tem condições de fazer esse processo, porque ele não tem energia para ele mesmo.
Uhum, é isso mesmo. Eu gosto de falar sobre essa questão, sempre levando em consideração que o nosso mundo, ele tem leis que regem a nossa vida, né? Desde que o mundo é mundo, nós temos leis universais que regem a nossa realidade. E a lei da troca é uma delas, né? E na lei da troca, quando a gente aprende como ela funciona, a gente vê que no universo tudo tem equilíbrio. As leis do universo agem com equilíbrio. O desequilíbrio quem cria somos nós, né? Então, a lei da troca nos diz que toda vez que eu fizer por mim, eu tenho muito mais força para fazer pelo outro. E além disso, a lei da troca, eu falo o que eu comentei anteriormente, né? Que se você der a oportunidade a outra pessoa te devolver a ajuda que você deu, além de você se sentir uma pessoa muito mais abençoada e além de você poder compartilhar muito mais com o outro vai se sentir feliz em poder fazer a parte dele, porque ele recebeu, né? Então, sim, tudo é uma troca, porque são leis que regem a vida, né? E essas leis, elas estão operando na nossa realidade o tempo todo. Se a gente gosta ou não, se a gente acha legal ou não, se a gente acredita ou não, o problema é nosso, porque elas estão operando sobre nós o tempo inteiro. Então, que tal a gente aprender sobre essas leis universais e começar a agir conforme as leis? Porque quando você nega essas leis ou quando você acha que elas não estão trabalhando a favor de você, você está perdendo com isso, porque você está remando contra a maré. E aí na vida tudo você tem que fazer muita força para conseguir qualquer coisa. E não é para ser assim, porque nós estamos inseridos dentro de um universo de possibilidades onde tudo flui. Se você olhar para a natureza, você vê que na natureza tudo flui. Nada estagna, nada para, a natureza está em movimento constante. E quando a gente para, né, e aí vem de encontro também com o que tu estava falando bem no início aqui, Annelise, que é a questão de, já que estamos na pandemia, então não preciso fazer nada. Não, gente. Onde existem as maiores crises, existem as maiores oportunidades. E aí, estamos falando agora da lei das polaridades, né? Ou você escolhe olhar para a crise, ou você escolhe olhar para a oportunidade. Nesse exato momento, enquanto tem muita gente chorando e sofrendo, tem um monte de gente vendendo lenço. Aquela velha história que a gente sempre diz, né? E que é real, gente. É real. É tão real que eu não posso deixar de contar rapidamente a minha experiência nesse período. Quando a pandemia começou lá em março, que todo mundo se assustou, todo mundo entrou em pânico, eu tive uma escolha naquele exato momento. Eu falei para mim mesma, eu não vou entrar em crise. Eu não quero olhar noticiário, eu não quero saber sobre coronavírus, eu não quero saber absolutamente nada do que está acontecendo lá fora. Eu vou cuidar do meu mundo, eu vou cuidar de mim. Afinal, eu escrevi sobre isso, né? Então eu precisava honrar o que eu tinha feito. E nesse exato momento em que a pandemia começou, eu me propus a fazer lives diárias para ajudar as pessoas a não entrarem na frequência do medo. Porque eu sabia que quanto mais pessoas estivessem na frequência do medo, quanto mais as pessoas estivessem desesperadas, mais a gente ia disseminar a doença. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, a nossa mentalidade, né, a nossa programação mental, ela nos leva a crer que quando eu me preocupo, eu estou me protegendo. E é o contrário disso, gente. Quanto mais você se preocupa, quanto mais você olha para o problema, mais o problema cresce. É o contrário. Se todas as pessoas parassem de olhar noticiário, se todas as pessoas parassem de olhar o aspecto ruim, muito rapidamente nós teríamos terminado com a pandemia. Mas por que ela se alastrou e ela tomou proporções mundiais? Porque as pessoas entraram na frequência do medo e do desespero. Né? E tem outra coisa que eu gosto de dizer que essa semana ainda eu fiz aquela dinâmica das caixinhas das perguntas e o pessoal me perguntou o que você acha que a gente veio aprender com a Covid? Eu falei, primeiro, que nós ainda vibramos muito na frequência do medo e segundo, que se um vírus, que é um organismo microscópico, é capaz de entrar no nosso corpo e fazer todo esse estrago, é porque a gente ainda se considera muito pequeno diante da vida. E a vida é tão grande, né? A gente tem tanta possibilidade, a nossa alma é tão gigante que não tem por que a gente ficar vibrando nessas frequências tão baixas e tão negativas, né? Então, lá atrás, eu me propus a mudar o meu cenário interior, a minha realidade, e eu não mergulhei no desespero e no medo. Eu fiz esse processo. E o que aconteceu comigo nesses últimos 3 ou 4 meses é que a minha empresa, no mês de julho, ela teve um resultado proporcional ao meu ano inteiro de 2019, em termos de resultado
de audiência. A nossa audiência quase triplicou, os nossos movimentos foram incríveis, a gente conseguiu ajudar muita gente, a gente conseguiu fazer com que o trabalho se propagasse muito mais e, consequentemente, né, nós tivemos um rendimento e, em proporções materiais, nós manifestamos também muito mais riqueza e prosperidade. E eu não estou falando só de dinheiro e de resultados financeiros, eu estou falando do impacto positivo que o nosso trabalho teve na vida de milhares de pessoas que me seguiram nesses últimos 3 ou 4 meses. Ou seja, a escolha é totalmente sua. Ou você escolhe mergulhar na crise, sofrer, né, chorar todos os dias porque tá ruim, porque nós estamos em crise, ou você escolhe sair da crise e cuidar de você, cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. E, de novo, isso não é egoísmo, como a Annelise falou. Isso é consciência. Porque você nunca vai ser capaz de ajudar o outro, nem mesmo ajudar a sua família, se você não fizer isso por você. Porque a melhor maneira de você ajudar o outro é pelo seu exemplo, não é pelas suas atitudes. Tu tem toda a razão, Kátia, porque essa postura que tu adotou, lá atrás eu também parei e pensei. Eu já não olho muito televisão, já não olhava. Mas quando eu comecei a ver o desespero das pessoas, já lá naquela primeira semana, eu disse, não, eu me nego, eu não quero isso, eu tenho que vibrar numa outra energia, porque eu sei como é que as coisas funcionam. E aí foi quando eu resolvi realmente colocar em prática, comecei um processo e dentro dessa, como tu disse, é uma escolha. Eu escolhi, né, vibrar no positivo. E coloquei 3 projetos que estavam mais ou menos ali, sabe? Aquela coisa que a gente vai procrastinando, porque se tivesse no mesmo ritmo de antes, naquela correria, não ia conseguir. 3 projetos que estão dando super certo, e como tu falou agora, a questão financeira, ela continua porque ela é uma energia. Sim. Né? Às vezes a gente só direciona de forma diferente. Antes tu ganhava de um jeito, agora tu vai ganhar de outro. Mas o momento que tu tá olhando para ti, te preservando, mas também olhando para o outro, essa roda vai continuar girando. Uhum. Essa energia vai continuar acontecendo. E indo e vindo, indo e vindo. Então, isso que as pessoas precisam entender. E tudo depende de nós. Qual é a escolha que tu vai fazer? Todos os dias a gente tem essa possibilidade. Ao acordar, ao abrir os olhos, o teu pensamento é que vai, naquele momento, te direcionar para ver para que lado tu vai ir, né? Como é que vai ser teu dia hoje? Se vai ser bom ou se vai ser ruim? Então, perfeita essa colocação que tu fez agora, Kátia. Ótimo. Muito bom. E uma coisa que eu gosto de dizer é que quando se trata de cuidar da gente, né, às vezes as pessoas pensam, ai, mas eu cuido de mim, as mulheres principalmente, né? Ai, mas eu me maquio todos os dias, eu me arrumo, eu cuido de mim. Gente, cuidar de si vai muito além disso, né? De novo, né? A maquiagem, o cabelo, se arrumar é uma consequência do seu mundo interior. Porque eu cansei de atender pessoas no consultório que tinham uma beleza, uma imagem, uma estética incrível, mas dentro delas não tinham autoestima, né? Então é muito mais do que isso. Você ter autoestima e você ter amor próprio, você cuidar de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Como esse que eu dei o exemplo, como a Annelise deu o exemplo também. Você escolhe. Então, para mim, a autoestima é acordar todos os dias e ter um motivo para viver. É sentir alegria de viver, sabe? É eu sentir que eu vou botar minha maquiagem, vou arrumar meu cabelo, né? Ou os homens vão arrumar o cabelo, vão colocar aquela roupa bacana, porque realmente eu sou feliz com a pessoa que eu sou. Eu sou feliz quando eu estou na minha companhia, eu estou feliz quando eu estou na companhia das pessoas que eu amo. Isso é o cuidar de si. Porque as pessoas, muitas vezes, quando elas não têm essa autoestima bem resolvida, a primeira dificuldade que aparece, elas se enfiam na cama e elas não querem ver nada nem ver ninguém, né? Então, isso não é cuidar de si. A gente também tem que entender esses paralelos aí para que a gente perceba. Hoje, eu sei que tem dias que são dias mais difíceis, são dias que a gente se estressa um pouquinho mais, são dias que as coisas não dão tão certo como a gente estava imaginando, mas é nesse dia que você tem que aprender a contar com você. É nesse dia que você tem que parar tudo, sabe? Fechar seus olhos, respirar e dizer, tá tudo bem, Kátia. Tá tudo bem que hoje não foi o melhor dia, tá tudo bem que as coisas não aconteceram como planejado, mas, né, eu vou dormir, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar muito bem dessa pessoa aqui,
para que amanhã, quando o novo dia começar, eu esteja pronta para esse novo dia. E não deixar que isso se arraste, né? E eu perca o ânimo de viver por causa, às vezes, de uma situação muito pequena, que vai se resolver, que vai acontecer o que tem que acontecer no momento em que tem que acontecer. Mas que eu não preciso dar energia para isso. E quanto mais eu dou energia para o problema, mais o problema cresce, como a gente falou, né? Então, que eu aprenda. E eu me lembro até de uma coisa, quando tu estava falando no início também, sobre essa coisa do autocuidado, do se maquiar, do se cuidar, né? Eu lembrei que quando eu fiz a minha primeira consultoria com uma personal stylist há um tempo atrás, quando eu comecei no online, né? Eu chamei uma personal stylist porque eu queria alinhar minha imagem, eu queria saber como que eu tinha que fazer meus vídeos, né? Então eu fiz esse trabalho. E eu lembro de uma coisa que ela falou que eu nunca esqueci. Ela disse, Kátia, aquele dia que tu acordou, que tu não tá afim de se arrumar, que tu não tá muito afim de se maquiar, é o dia que tu tem que fazer. Porque é o dia que tu tá precisando mais disso. É o dia que tu tá precisando de ti. É o dia que tu precisa se olhar no espelho e se achar bonita. Te dá um carinho. Exatamente. Te dá um carinho. Dizer, tá tudo bem. Apesar de tu tá triste, apesar de estar se sentindo assim, vai lá, te arruma, te dá um carinho, tá tudo bem, isso vai passar. E vai passar, né? Sempre E vai passa. passar. E como a gente trabalha muito com essa questão da autoestima também das pessoas, né, Kátia? Como tu disse, a gente precisa dar esse exemplo. Porque não é simplesmente o dar o exemplo por nada. É porque a gente sabe que dá certo. A gente sabe que pá, tu não tá muito legal, mas daqui um pouquinho vai passar. Porque a energia, o teu pensamento daqui um pouquinho vai fixar numa outra coisa boa. E daí tu vai melhorar. E aí, se tu te olhar e tu tá te vendo e tu tá bem, ai, graças a Deus. Eu tô bem, né? Graças a Deus que eu me arrumei, né? E de novo, Isso a gente parte do princípio de que tudo começa por nós, é com uma mandala, né? Como é que começa? Não sei se vocês sabem como funciona o processo da mandala, mas aquele desenho bonito da mandala, gente, todas as pessoas que desenham, pintam, fazem mandala, elas começam no centro, né? O que é o centro? No nosso caso, o nosso centro é o nosso coração. Porque o coração é o espaço do meu corpo que é o centro do meu corpo. Então, tudo parte do meu coração, do meu sentimento. E hoje, a física quântica já comprova que através do sentimento você é capaz de mudar o seu DNA. O nosso poder é tão grande, o poder de você manifestar o que você deseja e de ser tudo o que você nasceu para ser, como diz o Bruno Gimenez, né? É tão grande que você é capaz de fazer isso através do sentimento. Se você mudar o sentimento que você tem, você muda o seu dia, que é o que a gente está falando aqui. Se você iniciar o seu dia e o seu dia não começou muito bem, muda a direção. Você tem a escolha, né, do olhar, da onde você vai começar a olhar. Então, pense, né, perceba que o seu coração ele tem uma potência, e inclusive isso também já é comprovado cientificamente, que o nosso coração ele é 5.000 vezes mais potente do que o poder da mente. Exato. Porque o sentimento faz a gente mudar. Não é o pensamento sozinho que faz a gente mudar. Porque o pensamento ele é limitado, mas o coração ele não tem limites, né? E o coração tá ligado aos computadores cósmicos, né, Kátia? Então a gente tem esse poder realmente de poder mudar algumas coisas, mas a gente tem que se dar conta disso. E às vezes as pessoas, elas não se dão essa oportunidade, estão trilhando um caminho que não tá bom, que não tá legal, mas daqui um pouquinho elas acham, não, mas agora eu comecei aqui, não posso voltar, não posso desistir, não posso recomeçar. E nós podemos recomeçar, sim, todos os dias. Não tá bom isso, vamos experimentar outras coisas. Claro, não desistir sempre, mas quando não estiver legal, dá uma avaliada. Por que não está bom? O que eu fiz que daqui um pouco eu poderia ter feito diferente? Porque senão tu só vai estar mudando de caminho sempre. Tu tem que avaliar o porquê. Porque às vezes são atitudes nossas, às vezes até a falta de limites, né? A gente precisa dar limite para algumas coisas, para pessoas, né? Até mesmo para nós, para alguns sentimentos, algumas coisas que a gente teima em ficar vibrando naquilo. Mas não se dá por vencido até se sentir bem e feliz, né, com aquilo que está vivendo. Eu costumo dizer, Annelise, que para a gente pensar em desistir de qualquer coisa na vida, a gente tem que observar se a gente realmente deu o nosso máximo. Porque quase 100% das vezes, quando eu questionava isso no consultório, eu não lembro, na verdade, de alguém ter dito para mim que ia desistir porque deu o seu máximo.
todos me diziam, Kátia, eu estou desistindo porque eu acho que não é para mim. Tá, você achar que não é para você é uma coisa. Você ter insistido até o fim para saber que não é para você é outra. Então, se tem uma coisa que eu treinei a minha mente para fazer, duas coisas, na verdade, foi aprender a perder e aprender que para eu ganhar, eu preciso ser persistente. Porque às vezes as pessoas adoram desistir das coisas porque elas não têm aquela chama, aquele desejo. Algumas pessoas vão chamar isso de preguiça, mas eu acho que até mesmo a preguiça ela é justificável. Porque a preguiça é a falta de vontade, é a falta do desejo ardente. No sentido de você querer de fazer seu coração doer, sabe? Tipo, eu queria tanto escrever esse livro que enquanto eu não trabalhei nele até ele ficar pronto, ele não aconteceu. E olha o que aconteceu com o livro, que inclusive foi um exemplo legal que elucida tudo isso. Eu lembro que eu trabalhei muito, com muito amor nesse projeto. E inicialmente a ideia desse projeto era um livro para terapeutas, porque afinal é um dos meus carros-chefes nos meus projetos hoje, né? Ajudar terapeutas. E aí eu fui na editora, apresentei o projeto, eles gostaram, e inclusive o Paulo Henrique foi bem enfático, ele disse assim, Kátia, se tu quiser fazer esse projeto, a gente vai abraçar com todo amor, a gente vai te ajudar, porque tu é nossa parceira. Mas eu não sei se um livro para terapeutas não vai acabar abrangendo um público muito pequeno. E aí eu não sei como vai ser a repercussão, porque a gente nunca fez assim para um público menor, né? E eu falei, tá bom, o que a gente pode fazer? Ele falou, então, de repente a gente pode trabalhar num projeto de autocuidado, né? De fazer com que as pessoas olhem para dentro delas e tudo mais. E aí eu comecei a reescrever o projeto e demorou um pouco para ele ficar pronto. E aí, quando ele estava pronto, a gente estava na função do título. Qual vai ser o título? Qual vai ser a capa? Qual vai ser, né, a proposta e tal? E aí nós tínhamos construído uma ideia, o nome do livro era Arte de Ajudar, eu acho, alguma coisa assim. E aí, nesse meio tempo, eles contrataram uma pessoa nova para a editora, uma diretora, uma pessoa que tocaria a editora e trabalharia fortemente no offline, porque eles tinham uma força muito grande no online, mas não tinham tanto no offline. E quando a Raquel entrou, ela olhou o livro, olhou o projeto, e aí ela falou para o Paulo Henrique, nós vamos ter que conversar com a Kátia, porque eu acho que esse título, A Arte de Ajudar, não é muito bom para vender. E o Paulo Henrique, com todo carinho e cuidado, foi me ligar, né? E ele me falou assim, Kátia, eu preciso te falar que, sabe, a gente vai ter que fazer umas mudanças. Com aquele jeitinho dele todo especial, né? E aí ele assim, pois é, porque a gente vai ter que fazer todo um movimento novo no teu livro, a gente vai ter que mudar a capa, tu vai ter que ter estômago. E eu falei assim, Paulo Henrique, manda, porque se a Raquel chegou aí, no momento em que meu livro tá saindo, é porque é uma bênção. Então eu tinha uma escolha. Ou eu achava que era um desastre, uma desgraça ter que mudar todo o livro, a proposta, ou eu abraçava isso como uma bênção. E aí eu pensei, bom, eu quero que o meu livro esteja no maior número de mãos possíveis. Então, se é para ser assim, é porque o que a Raquel está sugerindo é o melhor. Ela tem experiência, ela sabe o que faz. Eu não sou especialista em capa de livro, nem em nome de livro. Eu sou especialista em escrever livros. Ela que sabe. E eu falei, cara, muda tudo que vocês acharem que tem que mudar. Por que eu tô contando esse exemplo, gente? Porque isso é um sinônimo de persistência. Eu poderia, naquele momento, ter achado isso o fim do mundo. Meu Deus! Poderia ter dito que não deu certo. Porque eu costumo dizer exatamente isso. Não existe fracasso, existe desistência. Porque quando a gente persiste, tu vai eliminando os erros até tu chegar onde tu quer. Se tu tivesse desistido pra ti, assim, meu Deus, agora nada disso deu certo, perdi tempo, não ia estar hoje falando isso para nós, né? Não teria o livro aqui. E assim, gente, hoje o Cuide-se, ele é um dos livros mais vendidos da editora. A editora tem mais de 30 títulos, 40 títulos. Perfeito. E o Cuide-se é o mais vendido da editora. Muito merecido, Kátia, muito merecido. Parabéns. Obrigada. E por que isso? Porque eu soube entender a mensagem que o universo me trouxe. Eu soube entender como as leis estavam agindo a meu favor, como eu falei no início da live. Eu soube entender os movimentos que o universo estava fazendo para mim. Ao invés de eu achar que eu tinha fracassado, como a Annelise disse, né? Eu pensei, não, isso é sinônimo de vitória. E eu vou persistir nesse projeto até que ele saia, fique perfeito e chegue no maior número de pessoas possível. Então, se você for olhar, por exemplo, as histórias dos grandes atletas, né?
das pessoas de sucesso. Todas as grandes personalidades de sucesso no mundo, elas são assim, elas são persistentes. E, gente, não há característica que consiga ser trocada pela persistência. Não há como substituir a persistência. E isso é algo que o Napoleão Hill fala muito, né? Eu gosto muito de seguir. Exato, ele bate muito nisso, na questão do persistir e não desistir, né? Exatamente. Tanto que no livro, até tô com ele aqui porque eu falei disso ontem na minha live, o Quem Pensa Enriquece, que eu adoro. Perfeito, perfeito, amo. E ele tem um capítulo inteiro aqui que ele fala sobre persistência. E é uma das coisas que eu indico para as pessoas. Olha, se você hoje precisa trabalhar a persistência, leia sobre persistência durante 30 dias. Encontre tudo que você possa sobre persistência. Mas antes de você desistir dos seus projetos, primeiro dê 100% de si. Porque quando você desiste de algo, você não está só desistindo de um projeto. Você está desistindo de você. E é isso que causa a maior frustração e a maior dor. Não é simplesmente desistir de um projeto, de um trabalho, de algo. É desistir da gente. E isso dói. Porque desistir de mim é desistir da vida. Desistir da vida é morrer todos os dias um pouco. Né? A Annelise vai falar de morte na outra semana. É isso, gente. É você... Às vezes as pessoas têm medo de morrer, né? Como tu disse. As pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte. Mas elas não entendem que às vezes elas estão se matando todos os dias. Todos os dias. Com pensamentos, com atitudes, com sentimentos, por falta de amor, de si próprio, né? De si próprio. Então, o pessoal perguntou o nome do livro, né? O nome do livro. Esse é o Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que fala sobre persistência. Meu marido entrou na nossa live. Oi, Nado! Tá aqui acompanhando. E o Cuide-se, que é o meu, né? Que eu falei na historinha dele agora há pouco. Que é o livro mais bem vendido agora nesse período, né? Que é o Cuide-se, porque é isso que as pessoas estão precisando, né? Eu acho que essa parada toda que a gente está vivendo, Kátia, tem muito a ver com a gente, né? Foi uma oportunidade que a espiritualidade deu pra gente, tipo assim, vocês vão viver um momento onde vocês vão ser obrigados a olhar para si, né? Eu costumo dizer, o espelhinho estava virado para lá, ele tem que ser virado para nós, né? E aí tu vai ter que te olhar, e aí tu vai ter que perceber quais são as tuas superioridades, as tuas inferioridades, e trabalhar fundo nas tuas inferioridades, para que tu consiga fazer o processo, aquele que tu te comprometeu quando tu veio para esse plano, que estava tudo muito na correria, ninguém estava olhando para nada. E então é um momento, sim, de começar aquilo que tu deixou engavetado, que tu deixou de lado, que tu achou que não podia. Busca ajuda. Tem tantas coisas hoje que a gente tem oportunidade. Nós temos aí as redes sociais que nos dão infinitas possibilidades. Nós temos aí hoje coisas gratuitas, lives. Tu mesmo disse que tu tá fazendo as lives todos os dias, né? Os colegas estão fazendo lives. Eu mesmo, que não era adepta, né? Estou fazendo esse trabalho 2 vezes na semana. Botei outros projetos em prática. Então, assim, ó, tem que começar. Feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, faça. A gente tem mania porque a gente é muito perfeccionista, né? Mas chega um momento que não. Às vezes a tua dificuldade é a mesma do teu vizinho. Mas se tu começar e tu mostrar para ele, olha, dá para fazer, a gente vai persistindo e a gente vai eliminando alguns erros, a gente vai se aperfeiçoando e as coisas quando vê se tornam perfeitas, excelentes, porque tu não ficou acabrunhado ali com medo, com vergonha de não fazer, né? E claro que eu digo isso que é para mim também, porque a gente também passa por esse processo. Nós somos seres humanos num processo de evolução, então a gente também tem coisas que tem que colocar em prática, né, Kátia? É bem isso, né? Exatamente. E quando a gente fala de olhar para dentro, né, cuidar das nossas inferioridades, conhecer quem a gente é, eu aprendi, Annelise, uma coisa assim que eu levei muitos anos para aprender, que é um trabalho que eu desenvolvi no livro. Muitas vezes, quando você se depara com as suas limitações, né, a gente gosta de chamar isso de defeito. Eu gosto de chamar de limitações porque são características nossas que limitam o nosso poder, né? Limitam nós de sermos quem a gente realmente é.
Quando você se depara com coisas na sua vida, na sua personalidade que você não gosta, nunca exclua isso da sua vida. Nunca crie o ato de excluir, de não querer, de afastar. Ah, eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim, eu odeio o que eu faço, eu odeio o que o fulano faz, eu não gosto. Quando você faz esse movimento de excluir, né, de querer afastar, você tá, na verdade, você tá colocando mais energia nisso. Então, quando eu excluo, eu me torno, porque ninguém gosta de ser excluído. Nada gosta de ser excluído, nada gosta de ser afastado. Por quê? Porque uma das primeiras leis que regem a nossa vida, gente, na verdade, a primeira lei é a lei do pertencimento. Por quê? Porque quando eu nasço, eu já pertenço. Eu pertenço a um homem, a uma mulher, a uma família, a uma realidade. Ninguém gosta de ser excluído. Então, quando você tenta excluir as coisas da sua vida, você se torna. Por isso que quando você quer repelir o medo se torna gigante. Quando você quer repelir um assalto, uma perda, qualquer coisa, você atrai. Porque a sua energia, você está numa postura de exclusão. E quando eu excluo, eu atraio, eu trago para perto. Por causa disso, porque ninguém gosta de excluir. Tudo gosta de pertencer. Então, quando eu olho para a realidade que eu não gosto e eu acolho ela no meu coração e eu digo, tudo bem, você existe e eu te aceito, eu te acolho, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, você direciona o seu olhar para o outro lado. Ao invés de você escolher olhar para a dificuldade, você acolhe ela, você dá um lugar para ela no seu coração e aí você olha para o outro lado. Porque quando você tenta excluir, você não consegue olhar para o outro lado. Porque aquilo te incomoda. Mas quando tu acolhe, tu vai para o outro caminho com muito mais leveza e com muito mais fluidez. A natureza é assim com a gente. Ela não exclui a gente, embora a gente desmate e faça tudo o que faça aqui nesse planeta. Mas ela não exclui. Exatamente. Ela acolhe. É abraçar, se costuma dizer que tu vai ter que abraçar a tua sombra para te poder ir para a luz. Exato. Porque é com amorosidade que tu vai começar a fazer a transformação de ir para a luz. Olhar o que tu faz, que é um processo muitas vezes de autossabotagem, e tu deixar de lado não vai adiantar, porque não vai se conseguir fazer isso, porque faz parte de nós, né? Então é olhar para isso, olhar com lupa e começar o processo de transformação, né? Então é bem isso, né? Aqui a Ana diz o momento da saúde da Anne é um exemplo. É verdade. Eu acho que esse foi um processo de superação que eu tive, né, Kátia? O ano passado, quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, foi um momento que eu também tive que olhar para isso e decidir o que eu quero. Eu quero viver, eu quero morrer. Se eu quero viver, eu tenho que fazer tudo que estiver ao meu alcance, com todas as orientações da espiritualidade e fazer o que é necessário. E eu não parei em nenhum momento, e hoje, graças a Deus, estou aqui, bem viva, feliz, né, curada, e tá tudo certo, são escolhas que a gente faz, né? São escolhas. Tá, ou eu apoio a bem situação para eu conseguir ter força para mudar, ou eu mergulho na dor, né, tentando excluir a dor. Eu não posso excluir, né? Eu não posso. É como as pessoas me dizem, Kátia, mas tu não tem medo do coronavírus? Não, eu não tenho, gente. Porque ele tá aí, ele existe, eu acolho ele no meu coração. Perfeito, sabe? eu também penso exatamente igual, Kátia. E assim, exatamente eu tenho igual. certeza que eu não vou pegar isso. Eu tenho certeza absoluta. E, gente, desculpa, mas eu não sou neurótica. Eu não fico passando álcool gel na minha mão o tempo inteiro, né? Eu não fico fazendo limpeza de forma absurda o tempo inteiro, porque a minha vida continua igual como era antes. Como antes o coronavírus não afetava a minha vida, ela não afeta hoje, tá? Exato. Então, o que eu penso? Eu tenho certeza que eu não vou pegar. Mas se eu pegar, eu vou me cuidar, vou me tratar, vou ficar em casa, vou cuidar de mim. 2, 3 dias depois eu vou estar bem, entendeu? Tá tudo certo. Ninguém vai morrer ao acaso. E quem tá passando por situações mais complicadas, criou essa realidade. E não é egoísmo, não é revolta. É entendimento, gente. O entendimento e o conhecimento faz você ter fé. Quando você busca o conhecimento de fato, você não tem mais medo. Tudo que você tem medo hoje na sua vida, 95% dos seus medos não acontecem. São criações, são fantasias. São ilusões, ilusões da persona. Exatamente. Ilusões da persona. E aí, quando você busca o conhecimento para vencer esse medo, o medo vai embora. Porque ele não existe.
Ele é uma criação. Exato, exato. E quando as pessoas, né, entenderem isso, Kátia, o mundo vai ser muito melhor, porque o mundo todo faz parte, começa por nós, como tu falou. Começa por mim, começa por ti, começa pelas pessoas que estão aqui nos assistindo hoje. Então, é isso que precisa ser mudado, precisa ser entendido e colocado em prática. Então, dando continuidade para Napoleão Hill, no livro O Mais Esperto que o Diabo, ele fala muito disso. Eu não sei se tu leu esse livro, mas ele é excelente. A humanidade tinha que ler. A humanidade tinha que ler. Eu fiz grupo de estudo para poder debater sobre isso e as pessoas entenderem que o medo ele cai por terra quando tu busca o autoconhecimento, que existem 6 medos mais que estão aí fortes, mas 2 principais, que é o medo da morte e o medo da pobreza, que são 2 coisas que estão aflorando muito nesse processo da pandemia, mas que vai depender de ti. Se tu der esse olhar para o medo da morte e o medo da pobreza, tu vai ficar pobre, mais pobre, e tu vai morrer, porque tu já tá morrendo a cada dia. Exato. Né? A cada dia, quando tu pensa, ai meu Deus, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e isso e aquilo, tu tá morrendo. Agora, quando tem esse pensamento, não, tu te blinda, né? Isso não vai acontecer comigo, isso vai, claro, eu tenho que tomar os cuidados, as proteções certas e tal, mas não vibrar no medo, tu passa melhor. O que eu tenho visto é isto, as pessoas que buscaram o conhecimento, inclusive o conhecimento espiritual, esse entendimento, esse olhar, são as pessoas que estão passando melhores por esse processo. Não estão surtando, não estão tão ansiosos, estão se reinventando, estão criando coisas, estão tirando o olhar de uma situação e colocando noutra. E a vida está passando. A vida e tá tudo certo. Exatamente. Quando a gente fala de riqueza e pobreza, as pessoas também, às vezes, elas criaram, né, um programa mental, infelizmente, os paradigmas, as crenças dela, fizeram ela acreditar que a escassez e que a falta de recursos não existe. Gente, existe, na verdade. Falta de recursos, a escassez, ela não existe. Foi uma criação do homem. Na criação. Porque se você olha para a natureza, ela é escassa ou ela é abundante? E existe uma lei universal também, que eu gosto de citar nesses casos, que é a lei do recurso, gente. Na Terra, no nosso mundo, não há escassez de recurso. Estude a história da humanidade e você vai ver que se um recurso acaba, o homem encontra outro. Porque a vida é feita de ciclos. Coisas boas surgem, coisas velhas e ruins morrem. E algumas coisas precisam terminar para outras começarem. Exatamente. Né? Um novo recurso surgir, isso. um outro tem que desaparecer. Para quê? Para ter espaço. É como na nossa vida. Para que o novo surja, você tem que abrir espaço para o novo. Portanto, você precisa se desfazer de velhos padrões, do velho eu. Não é recomendado que muitas vezes a gente faça faxinas nos nossos guarda-roupas. Guarda-roupa? Isso. Por quê? Porque para você receber novas possibilidades, comprar novas roupas, né? Ter espaço para ter novas coisas, você precisa se desfazer de coisas que não servem mais para você. E a vida funciona assim, é uma mecânica da vida. Então, a pobreza, a falta de recurso e a escassez, você cria, mas ela não existe. Nós criamos, nós olhamos para essa realidade, mas ela não existe. Ela existe dentro da nossa cabeça. Por isso ela se torna real. Quando você muda esse paradigma e começa a enxergar a vida de forma abundante, você muda a sua realidade, a sua vida passa a ser abundante. E como eu disse no início aqui, não existe crise, só existe oportunidade na minha realidade hoje. Eu só enxergo oportunidade, como a Annelise fez e como muitas pessoas estão fazendo. E são essas que estão virando o jogo nesse exato momento da crise. Porque escolheram enxergar para o outro lado. E tanto é verdade, né, Kátia? Tanto é verdade que tu mesmo deu um exemplo que a tua receita nesse período aumentou. E eu vou te dizer que a minha receita também não teve baixas. E eu tô vendo de colegas também. Vejo as duas coisas. Aquelas pessoas que ficaram ali vibrando no medo, de braço cruzado, achando que não vou trabalhar porque pode ser que eu possa ser contaminada, vibraram nessa situação e não estão bem.
Mas ao passo que outras, não, vamos lá, vamos com cuidado, mas eu vou ir, vou reinventar, vou fazer diferente, mas vou. São pessoas que estão dando continuidade por seu lado próspero. Tenho visto isso diariamente, né? Tem muito terapeuta hoje que está atendendo online e está atendendo mais do que quando era no presencial, porque abriu essa porta, abriu essa possibilidade. Então, as pessoas que no momento estão em cidades que não podem ainda sair, que estão ainda no processo do isolamento social, que não estão podendo fazer o trabalho presencial, ou se você tem alguns clientes que não querem mesmo contato presencial, gente, nós temos a possibilidade do online. Inclusive, eu mesma tenho uma aula, se você for no meu canal lá no YouTube ou aqui no Instagram mesmo, eu tenho nos meus links uma aula que eu ensino passo a passo como atender online, por exemplo. Foi uma coisa que eu fiz para ajudar pessoas que não estavam conseguindo atuar de forma presencial. Então, e o online, oportunidade por todos os lados. Todos os lados, é perfeito, porque eu antes não atendia muito online, mais presencial. Hoje eu atendo mais online e tô amando. E o que a gente vê? Que quando tu atende, tu te abre para esse processo, porque tem que mudar o teu mindset, né? Tem que mudar o teu pensamento. Mas quando tu te abre, tu consegue abranger muito mais pessoas. Porque no presencial, tu atende mais pessoas da região. No online, tu atende pessoas de outros estados e de outros países. Exato. Que é o que hoje eu faço. Hoje eu estou atendendo pessoas de outros países, de outros estados, pessoas que não tinham condições de vir até a mim, né? E que estão sendo atendidas pelo meu trabalho. Porque às vezes tem lá a Kátia, que é lá da Serra do Rio Grande do Sul. E alguém gostou muito do teu trabalho, que é fora do Brasil, mas não tem condições de vir no presencial. Ela vai vir no online e vai ser atendida com a mesma qualidade, né? Uhum. É isso mesmo. E, gente, não se sintam culpados por vocês estarem bem enquanto algumas pessoas não estão bem. Porque, de novo, se você acolher a culpa no seu coração e entender que cada um está vivendo o seu processo, respeitar o tempo de cada um, respeitar o momento de cada um, essas pessoas vão despertar. Elas vão precisar, às vezes, ter que passar por alguma dor, porque a consciência delas não permite que elas evoluam sem dor, mas você não é obrigado a entrar numa frequência ruim para caber na sociedade hoje, tá? Eu sei porque hoje tem pessoas que comentam comigo sobre preocupações que têm, eu respeito, mas eu não fico em contato com essas pessoas. E no meu mundo, gente, só tem pessoas falando coisas boas nesse momento. Eu acho que cabe coisas ruins. Isso que tu tá falando cabe aqui com a Silvete, ela colocou. E é difícil até responder um tudo bem. Como assim está tudo bem nessa época de pandemia? Sinto como se estivesse desdenhando da dor do outro. Como lidar com isso? Eu acho que ela quer dizer que às vezes fica até difícil da pessoa dizer assim, tá tudo bem. E aí, aquela que diz que está tudo bem, parece que está desdenhando a dor do outro, né? Então, como lidar com isso? Acho que cabe nisso que tu estava falando agora. A gente respeita, ok? Mostra, às vezes, existem caminhos, e a pessoa ela vai trilhar esses caminhos se ela quiser. Mas nós também não somos obrigados a viver naquela energia da dor e do sofrimento daquela pessoa se ela não quer ir por um momento melhor. Sendo que há possibilidades para isso, né? Porque as possibilidades estão aí, a lei dos recursos. O recurso está aqui disponível para todo mundo. Os canais no YouTube que estão ajudando, os perfis no Instagram que estão ajudando, fazendo live, todas as pessoas que estão fazendo uma força-tarefa para ajudar essas pessoas que estão com dificuldade, estão aí, gente. Mas e nunca teve. Elas preferem ir para a internet, assistir um monte de besteira, ao invés de buscar o autoconhecimento. Então, é culpa nossa que as coisas estão mal para o outro? Não. Cuide de você, acolha no seu coração que você vai atrair pessoas que estão vendo para o outro lado. Porque aí, quando você está bem, você também conecta com pessoas que estão bem com a situação. Muitas vezes a gente atrai pessoas nesse perfil que ela comentou, porque eu não estou me sentindo confortável em dizer que está tudo bem. Se sinta confortável em dizer que está tudo bem, que você não vai mais atrair pessoas nesse nível de consciência. E aí, quando a pessoa estiver desperta, aí você vai conseguir dar um tudo bem para ela e você vai ficar bem e vai poder ajudar ela, inclusive. Mas respeite o momento do outro, respeite o seu momento. Você não tem que se diminuir diante do outro que não está bem. E o que eu percebo, né? Que nunca teve tantas ofertas de trabalhos gratuitos que tu possa usufruir
como nesse momento que nós estamos vivendo. É Curso live, online, são né? cursos online, são maratonas, jornadas gratuitas, onde tu pode tirar muito ensinamento. Então não tem desculpa, né? Não tem desculpa para te não melhorar, para te não crescer, para te não se sentir melhor para poder vencer tudo isso, né? A Exatamente. Evanete também colocou que ela se lançou, pois a timidez impedia, né, de fazer com que ela prosseguisse. Então é isso aí, é colocar os nossos medos à prova, buscar as ferramentas certas, buscar as pessoas que podem te ajudar. E hoje, mais do que nunca, existem muitas oportunidades e lá enfrentar e prosseguir. E a gente vê que consegue, né? Que bênção Porque essa isso não pandemia. quer dizer que tu não teve vergonha em algum momento e não quer dizer que eu não tenha, né? Mas a Sim, gente está eu era a pessoa enfrentando. mais tímida do universo. Não tenho tempo para contar isso agora. Mas eu era o bicho do mato, gente. E tô aqui hoje, faço live todo dia. Hoje tenho milhares de seguidores. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui falando com vocês na câmera. Se tem uma pessoa que venceu a timidez, fui eu. Então, se é possível para uma pessoa nesse mundo, gente, lei das possibilidades. É o que eu costumo Para dizer. uma, é possível para qualquer pessoa. Para todo mundo. Para todo mundo. Tem que querer e tentar. Uhum. Né? Que pensam esse momento, porque a tal da pandemia fez todo mundo sair da zona de conforto. Exatamente. E as possibilidades estão aí acontecendo para qualquer pessoa. Pode ser a fulaninha lá das Conchinchina. Se ela tem, né? Se ela tem, por exemplo, fazer uma live, se ela tem um celular com uma internet, ela pode fazer. Uhum. E ela pode passar a experiência dela e ela pode ajudar muitas pessoas. E tá tudo certo, né, Kátia? É bem isso mesmo. E esse é o propósito do cuidar-se, né? Olhar para si, se cuidar, não só na parte física, mas também, que é importante, mas o autocuidado, o amor próprio, se dar um carinho, se dar a oportunidade, às vezes, de hoje eu estou muito cansada, esse final de semana eu vou dar uma descansada, ou eu vou ler um bom livro, ou vou ver, inclusive vou ver um filme, uma série que vai me fazer bem, que vai me preencher. Enfim, né? Tá com pessoas legais, trabalhar um pouco assim esse lado positivo, né, também. Com toda certeza. Se dá esse direito, né, de fazer as coisas que gosta, ter tempo para fazer o que gosta, porque tempo agora a gente tem de sobra, né? Antigamente a gente não tinha tempo porque estava na correria. Agora a gente consegue encontrar mais tempo com toda certeza. Aproveite o que você pode. A Isadora está dizendo assim, ó, se ainda... Deixa eu voltar. Se ainda não tem o espaço, deixa eu ver aqui. Se ainda não tem espaço e a pessoa da minha cidade quiser ser atendida, como faço? Online. Online, a gente acabou de falar. Se tu não tem, porque o que acontece? Hoje, se a tua cidade tem a possibilidade de tu atender presencial, né, com os cuidados, existe aquela possibilidade de poder sublocar espaço, que acontece muito. Eu faço muito aqui, né, para as pessoas que estão iniciando, sublocar o espaço, ela vem, atende, paga um percentual do valor dela e ela não tem responsabilidade, né, com a questão do espaço em si, quem tem sou eu. E dá para fazer. Ou o online, que tu pode estar atendendo na tua casa, a pessoa na casa dela, o trabalho é bem feito igual, é como a gente está aqui, conversando, trocando, né? Aí ela também colocou... Gente, eu tenho uma playlist inteira lá, quem é terapeuta aqui, que quiser pegar umas dicas extras sobre isso, mais detalhes, que eu sei que o nosso tempo está quase acabando, mas se vocês quiserem, lá no meu YouTube eu tenho uma playlist de live só para terapeutas, com dicas sobre local para atender, sobre quanto cobrar por um atendimento, como iniciar na terapia holística. Então, se vocês quiserem também, né, se a Inelis me permite aqui divulgar. Claro, beleza, sem problema. Inclusive, falando sobre isso. Inclusive, se quiserem deixar perguntas, e a gente tenta responder sem problema nenhum. E eu estava vendo, Kátia simplesmente passou num piscar de olhos, falta 1 minuto para encerrar, falta pouquíssimo para encerrar, porque é um assunto maravilhoso, né? Um assunto que a gente gosta, é um assunto que a gente gosta também de dividir com as pessoas.
Então, faltam 20 segundos. Kátia, muito obrigada. Muita luz para ti, muito sucesso. Que a tua caminhada continue linda, tá? E que a gente possa se encontrar outras vezes, se Deus quiser, no presencial também. Muito obrigada e que a gente possa fazer outras lives juntos. Obrigada Então, e até a também, próxima, tá? Gratidão. Pessoal, muito obrigada.